Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as relações métricas em um polígono regular, ok? Então vamos lá. As relações métricas são as relações entre as medidas do lado, apótema e o raio. Os polígonos regulares que nós destacamos são triângulo equilátero, quadrado e o hexágono regular. No triângulo equilátero, eu tenho L3, que é o lado do triângulo, tenho o A3, que é o apótema do triângulo, e tenho o raio. Lembrando que o apótema é sempre perpendicular ao lado, é a distância do centro até o lado, e divide esse lado ao meio. E o raio do polígono é o mesmo raio da circunferência circunscrita. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu tenho o L4, tenho o A4 e o raio do quadrado. E aqui do lado eu tenho o L6, o A6 e o raio do hexágono regular. Tranquilo? O que nós vamos buscar nessa aula é compreender a relação que existe entre as medidas do lado e o raio, do apótema e o raio. Então vamos lá? Vamos iniciar nosso estudo pelo triângulo equilátero. No triângulo equilátero, eu tenho o lado, tenho o raio e tenho o apótema, ok? O ângulo central mede 120 graus. Por quê? 360 dividido por 3 é 120. Quando eu traço o apótema, eu divido esse ângulo em dois ângulos de 60 graus. E nós vamos destacar esse triângulo retângulo aqui formado. O que é o seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olhando para esse triângulo OMB, o cateto oposto é L3 sobre 2, o cateto adjacente é o apótema e a hipotenusa é o raio. Calculando o seno de 60, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, e o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Calculando, concluímos que o lado é R raiz de 3. O lado do triângulo é o raio vezes a raiz de 3. Calculando o cosseno, eu tenho que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno de 60 vale 1/2. Quer dizer, então, que o apótema do triângulo é o raio sobre 2. O apótema é a metade do raio. Tranquilo? Sem problemas? Então vamos verificar as relações que existem no quadrado. Está aqui o quadrado desenhado. No quadrado tenho destacado o raio, o apótema e o lado. O ângulo central é de 90 graus. 360 dividido por 4 é 90. Esse 90 graus é dividido pelo apótema em duas partes de 45. E é nesse pedaço que nós vamos fazer o nosso estudo. Ok? Esse pedaço eu tenho um triângulo retângulo OMB. No triângulo retângulo, o cateto oposto é L4 sobre 2, o adjacente é A4. E a hipotenusa é o raio. Seno de 45, cateto oposto sobre a hipotenusa, vale raiz de 2. Fazendo os cálculos, eu tenho que o lado é R raiz de 2. E o cosseno? O cosseno de 45 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai dar raiz de 2. Quer dizer que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então o apótema do quadrado vai ser R raiz de 2 sobre 2. Observe que o apótema é exatamente a metade do lado. Aqui, ó, o apótema é a metade de baixo, mais um apótema aqui em cima. O centro fica bem no meio, ok? O apótema do quadrado também é a metade do lado. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora observar as relações métricas no hexágono regular. O hexágono divide a circunferência em 6 partes. Tenho os elementos do hexágono, o raio, o apótema e o lado. Ok? Lado, raio e o apótema. Aqui o ângulo central é de 60 graus. 360 dividido por 6 é 60 graus. O apótema divide esse 60 ao meio em dois ângulos de 30 graus. Ok? Então,
Observando esse triângulo aqui, eu tenho que o cateto oposto a 30 graus vale o lado do hexágono sobre 2. O cateto adjacente é o apótema e a hipotenusa é o raio. Aplicando o cálculo das razões trigonométricas, o seno cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao meio. Isso vai dar que o lado do hexágono é igual ao raio, ok? Quer dizer que o lado do hexágono é igual ao raio. E o apótema, cosseno de 30, cateto adjacente sobre hipotenusa é raiz de 3 sobre 2. Passou o raio multiplicando. O apótema do hexágono é r raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Sem problemas? Então vamos aqui resumir. Tenho no triângulo equilátero o lado, o apótema e o raio. Tenho no quadrado o lado, o apótema e o raio. Tenho no hexágono o lado, o apótema e o raio. No triângulo equilátero, L3 é R raiz de 3. A3, R sobre 2. No quadrado, L4, R raiz de 2. A4, R raiz de 2 sobre 2. No hexágono, o lado é igual ao raio. E o apótema, R raiz de 3 sobre 2. Essa tela aqui é o resumo da nossa aula de hoje. Para concluir a nossa aula, nós vamos resolver um exercício. Observe. Na figura AB, aqui o segmento AB, é o lado do hexágono regular, inscrito na circunferência. BC é o lado do triângulo equilátero. CD e AD são lados dos quadrados inscritos na mesma circunferência. Sabendo que o lado do quadrado mede 8 raiz de 2, calcule as medidas do segmento AB e BC. Lembra? AB é o lado do hexágono. BC é o lado do triângulo. Das relações métricas, o que é o lado do quadrado? O lado do quadrado, nós vamos fazer os cálculos aqui do lado, é R raiz de 2. Só que ele disse que o lado do quadrado mede 8 raiz de 2. Se 8 raiz de 2 é igual a R raiz de 2, quer dizer que o raio é 8 metros. Quer dizer que o raio dessa circunferência é igual a 8 metros. E das relações métricas, eu consigo calcular qualquer medida conhecendo o raio. Vamos calcular o AB. O AB o que é? O AB é o lado do hexágono. É igual ao raio. Então, o AB vai ser igual a 8 metros. Vamos calcular o BC. Calculando o BC. BC é o lado do triângulo. O lado do triângulo é R raiz de 3. Então, BC vai ser 8 raiz de 3. Veja que o problema é muito simples se eu conheço as relações métricas nos polígonos regulares. Tranquilo, gente? Com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Desejamos para vocês um bom estudo e estaremos à disposição para tirar suas dúvidas. Um abraço!